Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero saudar também quem está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Irmãos, é muito bom estar aqui na casa do Senhor. E toda vez que eu venho ministrar a palavra, eu fico muito feliz e grato ao Senhor. Você acordou, fez sua devocional, foi trabalhar, almoçou, depois voltou a trabalhar de novo, voltou para casa, não é verdade? E eu quero te dizer o seguinte: em todos esses momentos, Deus estava contigo. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém? Em todos esses momentos do seu dia, Deus estava contigo. Porque o fato de você acordar e poder viver mais um dia, já é graças a Ele. O fato de você ter um emprego, já é graças a Ele. O fato de você poder almoçar um prato de comida, é graças a Ele. O fato de você ir e voltar em paz, guardado e protegido, é por causa dele, meu irmão. Então, em todos os momentos, Deus Ele tem nos abençoado. Todos os dias nós experimentamos milagres de Deus em nossas vidas. E a gente precisa reconhecer isso, meus irmãos. Porque quando reconhecermos isso, o nosso coração se encherá de gratidão. E com o coração cheio de gratidão, você vai querer retribuir ao Senhor tudo que Ele tem feito por você. E como nós podemos retribuir ao Senhor? Servindo ao Senhor. Servir a Deus é uma expressão de gratidão. É sobre esse tema que eu quero falar nessa noite. Servir a Deus é uma expressão de gratidão. É sobre esse tema. Eu quero abrir a palavra do Senhor com os irmãos. Lucas capítulo 8. 3 versículos apenas. Do 1 ao 3. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos orar? Santo Deus de Israel, glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre. Não há Deus semelhante a ti, porque o Senhor é o Deus vivo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. A tua palavra está aqui e ela é a verdade. Nós cremos que ela é a verdade, é a palavra que o Senhor inspirou os homens para escrevê-la. E ela é a nossa regra de fé e prática. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor me use tão somente como instrumento, para teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Irmãos, a gente vê na palavra de Deus, desde o início, lá no Antigo Testamento, homens de Deus que serviram-se, que colocaram a sua vida à disposição de Deus. E como que esses homens foram abençoados por Deus. A gente vê a história dos profetas que tinham a responsabilidade de falar as verdades de Deus para o povo.
E muitas das vezes o profeta, ele sofria, meus irmãos. Porque quando Deus queria falar algo para o povo, o profeta, Deus falava com ele que ele deveria fazer uma ação para que ele sentisse o que Deus estava sentindo. Por exemplo, o profeta Oséias, Deus fala para ele: olha, o meu povo que eu escolhi, que eu cuidei, está se prostituindo e está servindo outros deuses. E antes de transmitir a mensagem, Deus disse para Oséias: vai lá e casa com a prostituta, porque ela vai te trair, e você vai sentir na pele o que é. Você vai sentir, antes de você falar e levar a mensagem para o povo de arrependimento, você vai sentir como é ser traído. E o profeta obedeceu e fez tudo o que Deus mandou. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que mesmo com tudo isso, Deus honrava sempre os seus filhos. Aquele que colocava a sua vida à disposição para servir, para ser um profeta, ou para ser um sacerdote, ou para trabalhar como levita, de alguma forma, Deus estendia a sua mão e abençoava. E abençoava, meu irmão. E a gente pega esse texto aqui que nós lemos, 3 versículos apenas, mas Deus tem algo a falar ao nosso coração. E começa dizendo: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Depois disso, depois de quê? Depois de quê? A gente tem que voltar no capítulo 7, para entender o que é que o escritor Lucas está falando, que depois disso aconteceu coisas no capítulo 7. Primeiro, Jesus cura o servo de um centurião. Aquele servo que estava enfermo, ele foi lá pedir para que Jesus curasse, e Jesus disse: eu vou lá em sua casa e vou curá-lo. Ele disse: não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu tenho homens sobre o meu comando, eu digo para ele: vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vem. E eu creio que só basta uma palavra do Senhor e ele ficará curado. Então Jesus disse: pode ir lá. Quando ele foi, chegou lá, o servo estava curado. Jesus também, no capítulo 7, se depara com a viúva chorando porque o seu único filho tinha morrido. E Jesus vai lá: não chores, mulher. Não chores. E ressuscita o filho e entrega para sua mãe. E aí, meus irmãos, também acontece que os discípulos de João Batista, ouvindo essas notícias do que Jesus estava fazendo, foi lá para perguntar se Jesus era de fato o Messias ou se precisava esperar outro. E aí, Jesus não fala nada. Jesus primeiro vai lá, cura vários enfermos, devolve a visão a vários cegos, levanta vários coxos, expulsa demônio de um monte de gente e diz: vai lá agora e fala para João o que vocês têm visto. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos estão andando, e a todos é anunciado o reino dos céus. E aí, na continuação do capítulo, Jesus entra na casa de um homem para um jantar, e ali uma mulher unge ele, e o pessoal começa a criticar, sem saber o porquê que ela estava fazendo aquilo. E Jesus conta uma parábola ali para ensinar algo profundo para eles. E aquela mulher, a história dela deveria ser contada, Jesus fala. Por onde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez deve ser contado. E aí começa o capítulo 8 dizendo: depois dessas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus vai pelas cidades, povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Irmãos, quando ele diz boas novas, significa boas notícias. Boas notícias. O evangelho é boa notícia. Porque o evangelho diz o seguinte: olha, o homem é pecador, mas há uma solução para o pecado. Jesus é a solução.
Esse é o evangelho puro e simples, que só Jesus pode salvar. E o reino de Deus era pregado. E o texto vai dizer que estavam ali os 12. Estavam os 12, os discípulos, aqueles qual o próprio Jesus havia escolhido. E quando ele escolhe, meus irmãos, quando ele escolhe alguém, ele escolhe com propósito. Jesus tinha muitos discípulos, mas 12 ele escolheu para que estivesse mais perto dele, para que ele tivesse uma comunhão maior. Ah, meu irmão, eu fiquei pensando assim, se Jesus chegasse aqui hoje e tivesse que escolher 12, eu queria estar no meio. Eu não sei você, mas eu queria estar no meio dos 12, que eu queria estar mais perto dele. Eu queria estar mais perto, ter um contato maior. Só que o texto continua dizendo que havia ali também algumas mulheres. Olha só que interessante. Na comitiva de Jesus, estava Jesus, os 12 discípulos e algumas mulheres. Semana passada nós celebramos, o Dia Internacional da Mulher, dia 8. E as mulheres merecem, os parabéns. Porque graças a Deus a obra missionária tem muitas mulheres envolvidas. Nas igrejas, grande parte das igrejas, a maioria são mulheres que trabalham. É tudo para o louvor e glória do Senhor. E aí, ele vai citar aqui o nome de algumas. O escritor Lucas, ele vai tratar aqui algumas. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Não dá para saber quantas tinha ali. Ele cita ali o nome de 3, mas ele diz que tinha muitas outras nessa comitiva. Só que o que me chama a atenção é o final do texto, que diz: essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os 12 discípulos com os seus bens. E aí a gente começa a entender um pouco. O primeiro ponto: nós precisamos participar do que Jesus está fazendo no mundo. Estar caminhando com Ele, estar colado com Ele em todas as ocasiões. Era o que os discípulos faziam e era o que aquelas mulheres estavam fazendo também. Colado, onde Jesus ia, elas iam. Estavam ali lado a lado, participando do que Jesus estava fazendo no mundo. É o que o Senhor espera de mim e de você. Que tenhamos esse desejo de estar pertinho de Jesus, de estar caminhando lado a lado com Ele, em qualquer circunstância, em qualquer situação, participando com Ele, vendo os milagres, ouvindo as mensagens maravilhosas. É o que o Senhor deseja de mim e de você. Imagine a alegria de um pai carpinteiro que ensina o seu filho desde pequeno sua profissão. Ele ali desde pequeno está trabalhando ali, ensinando para o filho, mostrando como é que faz. Imagina a alegria desse pai quando lá na frente, o filho já grande, ele segue ali a carreira do pai, a profissão do pai. A alegria que esse pai fica em ver o filho ali trabalhando na mesma profissão que ele. Só que tem um detalhe, mas o filho, ele só aprende estando do lado do pai. Vendo como é que ele faz. Então, meu irmão, o que é interessante, por quê?
Porque se o filho não ficasse ali perto do pai, vendo como é que ele fazia, aprendendo ali no dia a dia, dificilmente ele seguiria a mesma profissão. Ele ia para uma outra área. Por isso a importância de eu e você estarmos lado a lado com Jesus, aprendendo com Ele. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, nós podemos sim andar lado a lado com Cristo. Sim, nós podemos. Nós podemos e nós temos que viver lado a lado com Ele, tendo um tempo de qualidade em nossas devocionais. Sem pressa, meu irmão, de sair da presença do Pai. Sem pressa. Um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. E aí a gente vai aprendendo com Ele e tentando imitá-lo. Tentando fazer como Ele fez, tentando agir como Ele agia, tentando tratar as pessoas como Ele tratava. A gente vai, cada vez mais que a gente vai convivendo com Ele, a gente vai aprendendo e a gente vai ficando parecido com Ele. É assim. Os discípulos pareciam tanto com Jesus que a mulher só de olhar para Pedro disse: tu é um deles. Tu é um deles, não tem como negar. Pedro disse: não, gente. Não, tá me confundindo. Não, o seu jeito de falar é igual ao deles, ó. Não tem como você negar. Você estava com ele, você é um discípulo. Não, ele negou por 3 vezes. Mas depois ele se arrependeu profundamente. E Jesus o perdoou e restaurou a vida de Pedro. O segundo ponto que nós precisamos é reconhecer o que Jesus realizou em nossas vidas. Reconhecer o que Jesus realizou em nossas vidas. O estado que nós estávamos e a transformação que Ele fez em nossas vidas. Irmãos, aquelas mulheres, o texto diz que muitas delas foram curadas. Imagine, aquela mulher que tinha uma enfermidade ali que não conseguia ser curada de maneira nenhuma. Jesus a curou e agora ela está ali lado a lado com Jesus. Aquela mulher que tinha 7 demônios, Maria Madalena, Jesus expulsou, libertou ela daquele mal e ela está ali, colada com Ele, seguindo a Ele. Nós precisamos reconhecer o que Jesus fez por nós. Irmãos, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Cristo nos vivificou. Aleluia! Nós estávamos nas trevas. Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos reconhecer o que Ele fez, meu irmão, por nós. Nós merecíamos receber a ira de Deus, mas Ele se colocou em nossa frente e suportou toda a ira de Deus em nosso lugar, na cruz. Nós precisamos reconhecer o que Ele fez por nós para nos salvar. E aí, imagine uma casa, ali você olha para ela toda velha, acabada, telhado derrubado, tudo cheio de mato, aquela casa ali, ninguém dá nada por ela. Aí chega alguém, olha assim para ela: eu vou comprar aquela casa. Aí compra, aí começa ali a reformar, começa a limpar os matos, começa a construir de novo, e rebocar as paredes, colocar telhado novo, e começa, daqui a pouco a casa fica toda linda, que o pessoal olha: não é aquela casa não acredito, é aquela casa que eu passava aqui e via,
A casa ficou toda linda, ficou até irreconhecível. Foi o que o Cristo fez por mim e por você. Foi o que Cristo fez. Porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém. Nós não merecíamos ser escolhidos, estar aqui, mas Ele nos escolheu. E investiu em nós. E como aquela casa que estava toda ali, acabada, Ele nos fez uma casa nova, linda, para a glória do nome dEle. Amém. É assim, meus irmãos. O que Jesus fez em nossas vidas é isso. É o milagre que Ele tem feito todos os dias em nossas vidas. E esses milagres que Ele tem feito em nossas vidas precisa resplandecer no mundo. Para que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, elas possam olhar para nós como um espelho. E olhar para as nossas vidas e ver que é possível. Olhar para as nossas vidas e ver que tem jeito. Olhar para as nossas vidas e ver que tem solução. É, meus irmãos. O resplandecer dos milagres de Jesus em nossa vida precisa ser evidente, porque isso é o nosso testemunho. Para mostrarmos para todos o que Jesus já fez e tem feito todos os dias em nossas vidas. E o ponto 3, que diz o seguinte: dar os meus bens para sustentar a obra. É o que as mulheres fizeram. Aquelas mulheres que andavam ali no grupo de Jesus, os bens delas era para sustentar Jesus e os seus discípulos. E a gente precisa entender isso. Porque a maior oportunidade que elas tinham de demonstrar para Jesus o quanto elas estavam gratas pelo que Jesus fez na vida delas. Ela disse: não, eu não posso, eu tenho que fazer algo por eles. Eu tenho que fazer algo por Jesus, pelos seus discípulos, porque eu fui agraciada com o milagre e o Senhor me abençoou. Então elas pegavam os seus bens e ajudavam a sustentar Jesus e os seus discípulos. Então nós precisamos dar os nossos bens para o sustento da sua obra. Dar tudo. Dar não apenas o que sobra, meus irmãos. Não apenas o que sobra. Nós precisamos dar ao Senhor algo que também nos custa. Porque a gente sabe, a gente lê a palavra de Deus, vê que aquela viúva, ela deu 2 moedinhas, né? Por que ela não deu mais? Porque não tinha, né? Se ela tivesse, ela daria mais. Ela deu tudo o que tinha para sobreviver. Jesus olha para eles e diz: olha, tá vendo aí? Essa mulher deu mais do que todos aqueles que estavam lá colocando ali um saco de moedas. Porque aquele pessoal lá está dando do que está sobrando para eles. Mas aquela mulher deu tudo. E Deus vê o coração, meu irmão. Deus vê a intenção do seu coração. Deus vê a intenção do seu coração. De que forma você tem dado algo ao Senhor. Precisa ser com o seu coração naquilo ali. Um homem foi condenado à pena de morte. E ele estava ali no corredor da morte, prestes a receber ali, algumas horas antes de receber ali sua injeção letal que o mataria. Chega o seu advogado com novas provas. E essas provas
provam que aquele homem era inocente. E agora aquele homem não vai morrer mais. O advogado conseguiu provar que ele era inocente. O homem que já estava ali, prestes, horas antes dele morrer, condenado à morte. E aí, o advogado cobrou a ele 10 mil reais só. Só que aquele homem, ele tinha em sua conta 100 mil reais. Sabe o que ele fez? Ele pegou 90 mil e deu ao advogado. Por quê? Ele iria morrer. E por causa do advogado, ele não morreu. Ele teve uma nova chance de viver. Então, com o coração cheio de gratidão, porque agora ele não ia morrer mais. Ele não deu 10, ele deu 90. Porque ele entendeu, olha, eu ia morrer, esse dinheiro não ia me servir mais, ia ficar aí. Mas agora eu não vou morrer mais por causa desse advogado. E por causa com o seu coração grato, por não morrer, ele deu 90. Hoje, temos sido gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, meus irmãos. Será que temos sido gratos? Temos que demonstrar essa gratidão. E demonstrar é com ações. Demonstrar essa gratidão é com atitudes. Nós precisamos demonstrar dando o nosso excelente. Porque o melhor qualquer um pode dar. Nós precisamos dar o nosso excelente, porque Ele merece. Nós precisamos dar. Investindo o nosso dinheiro em missões, investindo o nosso tempo na obra de Deus e no serviço da igreja, nos dedicando mais e mais do que o que já temos nos dedicado. É o que o Senhor espera de mim e de você. Porque é com essas ações e atitudes que vamos demonstrar para o Senhor o quanto nós estamos sendo gratos. É servindo a Deus. Se colocando a nossa vida para o serviço dEle. Essa é uma expressão de gratidão que você vai demonstrar para Deus quando você se coloca e começa a servi-lo. Por fim, meus irmãos, aquelas mulheres, elas nos dão uma grande lição, né? Lição de devoção, de trabalho, de entrega e de intimidade com o Mestre. É o que nós precisamos sair daqui entendendo nessa noite. O que Jesus quer de mim e de você é isso. É a gratidão, é a devoção, o trabalho, a entrega e a intimidade com Ele. Porque aquelas mulheres andavam lado a lado com Jesus. Davam os seus bens para sustentar Jesus e os discípulos. E elas trabalhavam ali junto com eles. Trabalhava, fazia as refeições, estava ali sempre cuidando para que não faltasse nada para eles. Enquanto eles saíam anunciando e pregando a respeito do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos dar uma resposta para Deus nessa noite. Você quer a partir de hoje dar ao Senhor mais do que o que você já tem dado? Faz um compromisso com Ele hoje. Faz um compromisso de dar mais do que o que você já tem dado. De se entregar mais. De se dedicar mais.
de ser alguém que de fato viva, né, ali buscando estar perto dele, buscando ter um tempo maior, né, com ele, na presença dele, em suas devocionais. Vamos orar neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, nós queremos Te adorar e Te agradecer pela Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Pai, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Toda vez que lemos e meditamos nela, ela tem algo para nos falar. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pela palavra que foi ministrada aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem me usado, mas eu creio e sei e tenho a certeza de que sempre é para a Tua glória. Amém. Pai, e que o Senhor abençoe o Teu povo aqui nessa noite. O Senhor sabe e conhece cada coração aqui, porque o Senhor é quem nos sonda, nos conhece. Que possamos, em nome de Jesus, fazer esse compromisso, Pai, de nos dedicar mais ao Senhor, de nos entregar mais, de dedicar os nossos bens para a obra do Senhor, de estar pronto, sempre pronto a servir, e sempre com disposição, sempre com ânimo, sempre com alegria, Pai, reconhecendo que é um grande privilégio para nós estarmos na Tua casa Te servindo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós, por todos os milagres que já recebemos, Pai. Muito obrigado. E com essa gratidão em nosso coração, é que queremos, em nome de Jesus, a partir de hoje, expressar essa gratidão com nossas ações, com nossas atitudes, Pai, colocando em prática tudo que ouvimos aqui nessa noite. Oh, Pai, que o Senhor abençoe o Teu povo aqui, cada família aqui representada, também as pessoas que estão nos assistindo no canal, que elas também possam ser tocadas pela Tua palavra, que a Tua palavra possa promover mudanças na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Pai. Nos fortalece a cada dia mais em Ti e continua, Pai, falando aos nossos corações, porque vamos continuar refletindo em tudo que ouvimos aqui. Muito obrigado, nos abençoa, nos leva para os nossos lares em paz, guarda as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor.